O brutal assassinato do delegado abolicionista que se recusava a prender escravizados. Eu sou Isabelle Valadares, para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue lá na rede vizinha. Essa história que eu vou contar agora é muito pouco comentada na história do Brasil e ficou conhecida como o Crime da Penha. Joaquim Firmino de Araújo era um delegado abolicionista da cidade de Mogi Mirim. Em Mogi Mirim, ele já fazia parte do clube abolicionista, mas foi transferido para a cidade de Penha do Rio do Peixe, onde hoje é Itapi. No ano de 1885, a Lei Áurea no Brasil ainda não tinha sido assinada. E muitos ex-confederados americanos que lutavam contra o fim da escravização nos Estados Unidos vieram para o Brasil para continuar suas lavouras, onde aqui ainda podiam ter mão de obra escrava. E Joaquim era totalmente contra a escravização e se opunha a muitos maus tratos feitos por esses senhores, causando uma insatisfação geral. Lá em Penha do Rio do Peixe, ele entrou para o Clube Cosmopolita, que era um clube que inclusive financiava advogados para defender escravizados por vários motivos. Alguns porque tinham dinheiro para comprar suas alforrias e os donos não queriam vender. Outros porque no momento em que estavam sendo açoitados, acabavam brigando ou lutando com seus donos, e isso ali era uma causa que poderia levá-los à condenação à morte, e ele acabava defendendo os escravizados e não os senhores. Isso ali começou a criar um certo clima ruim na região. Até que o clima foi ficando tão pesado que em uma fuga de escravos foram denunciar na delegacia e ele disse que não era papel de delegado correr atrás de escravos fugitivos. E em outra situação, em um momento de açoite, ele interviu levando o fazendeiro preso. Então, 2 desses líderes confederados começaram a incitar a cidade contra Joaquim, alegando que eles queriam que eles fossem embora para os Estados Unidos. E essa população de cerca de 200 pessoas acabaram invadindo a casa de Joaquim no dia 11 de fevereiro de 1888, pouco antes da assinatura da Lei Áurea. Quando ouviu o barulho das janelas se quebrando, Joaquim pediu que a sua esposa e seus filhos se escondessem, e sua filha de 9 anos de idade chegou a se ajoelhar perante a cidade pedindo que não batessem no seu pai, mas ele foi morto a pauladas por essa população que invadiu sua casa. O crime acabou tendo uma grande repercussão nacional. O crime da Penha acabou deixando em evidência que as elites continuavam agindo com muita brutalidade com seus escravizados e temiam que uma guerra civil pudesse acontecer, assim como aconteceu nos Estados Unidos. O crime manchou o nome da cidade e em 1890, um dos líderes dessa ação contra Joaquim acabou solicitando a mudança do nome da cidade porque Penha estava com o nome sujo no cenário nacional. Penha do Rio do Peixe recebeu cerca de 20 mil confederados quando aconteceu o fim da escravização americana. Tanto que a cidade de Americana recebe esse nome justamente pela quantidade enorme de americanos que ela recebeu. Ela tinha cerca de 110 mil escravizados no período do crime. Joaquim tinha 30 anos de idade na época. Ele foi espancado até a morte, mas sua casa ficou cravejada de tiros de espingarda e até o ano de 1970 o imóvel ainda mantinha as marcas de bala até que ele foi demolido.